blog e como vocês viram no título, eu tô participando da Maratona Literária de Primavera da Kabuki TV, então eu vou mostrar o que eu ando lendo, né? Caso eu já postei o vídeo, quando sair esse, do que eu li, né, do que eu pretendo ler, então eu vou atualizar vocês. Então no Kindle eu terminei Jack o Estripador, que é de um cara assim que ele achou um chale. E se vocês estão escutando o barulho da minha comidinha. Mas enfim. Ele encontrou um chale que era de uma suposta vítima, né, do Jack, o estuprador. E aí ele pegou ela e começou a tentar investigar. E aí eles viram que aquele chale era muito, digamos assim, rico demais para a pessoa que estava usando. Então poderia ter sido do Jack, né? E aí é do Russell Edward. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Porque eu marquei uma página, porque ele desvendou, digamos assim, ele tentando desvendar quem que seria o Jack Estripador. E ele falou que o Aaron Kosminski era, e o porquê. Agora eu vou explicar um pouco pra vocês. Porque não tinha, assim, ninguém que poderia... Não tinha prova nenhuma, tá? No começo. Aí, tinha uma testemunha que tinha visto um cara puxar uma das vítimas pra um canto, assim, né? E aí ele não ficou pra ver, ele foi embora. E essa pessoa era judeu, tá? E aí, quando pegaram o cara que era esse Aaron, que na verdade supostamente acham que era ele, colocaram numa sala e fizeram com que esse outro homem entrasse na sala e visse o cara. E aí ele identificou esse cara como o Jack, né? Como o cara que tava assassinando as pessoas. Porém, não tem nenhum lugar escrito um nome, entendeu? Todo mundo dizia que tinha tal coisa, então, e era judeu. E aí todas as coisas diziam que era esse Aaron. O cara identificou esse outro suposto Aaron como assassino, só que como o Aaron também é judeu, ele não queria confessar, ele não queria depor que ele era aquele cara, porque naquela época tava tendo muita discriminação contra os judeus e isso ia piorar muito as coisas. E ele também não queria isso no peso da consciência, tipo, levando um irmão dele para outro lugar e tal. Então acabou que nunca foi preso. E aí também o autor fala que se não tivesse tudo essa coisa de tipo assim, se tivessem pegado ele, não ia ter tudo o rebuliço, tantas séries, tantos filmes falando sobre isso, né? Mas aí aqui diz que é esse Aaron. Porém, eu fui pesquisar e tem pessoas que dizem que não é ele, sabe? Tem diz que realmente é ele, tem pessoas dizendo que não é ele. Então eu acredito que a gente nunca vai ter uma certeza, porque o cara ainda pegou aquele chale, ele fez teste de DNA, entendeu? Ele pegou o teste de DNA de um parente do Jack Estripador e usou as mitocôndrias lá, os bagulho lá, tudo ciência, explica bem no livro. E provou meio que tinha 99% de compatibilidade, entende? E também diz que o teste, fizeram aqueles testes de genética, sabe? Pra saber de onde é que era. E dizia que era da Rússia, por aí. E realmente esse cara veio da Rússia e tudo mais. Então, meio que ele explica, eu acredito que é uma forte indício que é esse cara. Tanto que ele sumiu por um tempo, porque ele foi... Todo mundo sabia que era ele, entendeu? Todo mundo dizia que sabia que era ele, tanto que tinha policiais vigiando ele. E a família não ia entregar ele, então internaram ele no manicômio e tal. E ele acabou morrendo, enfim. Aí agora estou lendo Terra Americana, da Janine Kuzmins. E eu estou no capítulo 12. E até agora, assim, é uma história muito triste. A Lídia, ela acabou conhecendo um Xavier numa livraria. E ele sempre foi, tipo, muito querido. Ela viu ele como um amigo mesmo. Só que ele tinha fortes indícios que estava se apaixonando por ela. Porém, esse Xavier era chefe do narcotráfico de Acapulco, no México, onde ela morava. E aí acabou que o marido dela era um repórter que soltou uma reportagem dizendo que ele era o chefe. E daí deu tudo. E aí eu até marquei aqui porque eu fiquei muito chocada, que é tipo assim, há 16 corpos no quintal. Então é tipo assim, matou a família inteira. Sobreviveram é a Lídia e seu filho Luca, de 8 anos, né? E aí eles começam uma jornada em busca de fugir pra América, né? Pros Estados Unidos. Só que daí eles encontram várias pessoas, né? Eles sempre estão fugindo, trocando de ônibus. Aí eles encontram um amigo, né? Do tempo de escola do marido dela. E aí ele quer ajudar ela, porque eles têm uma van de missionários para entrar numa outra localidade, porém
A mulher não tava pensando muito, ela não queria, porque se reconhecessem eles iam matar todo mundo. Só que aí eles convenceram ela e conseguiram correr esse risco, então eles acabaram indo lá na cidade. Aí eles chegaram porque eles iam ir pegar um trem. Na verdade, assim, pra pegar esse trem, tu literalmente tinha que se atirar em cima do trem e ficar lá em cima e não poder dormir até chegar mais pro norte. E aí era tipo uma travessia muito perigosa, né? Mas tinha muitos lugares assim que não podia. Nas estradas tinha os traficantes que paravam e aí eles viam quem que era, quem que não era, e aí só que o Xavier estava atrás dele. Ele mandou uma carta assim pra ela, na página 54. Há sangue em suas mãos também. Sinto muito por sua dor e pela minha. Agora estamos unidos para sempre nesse sofrimento. Jamais imaginei este capítulo para nós, mas não se preocupe, mi reina del alma. Seu sofrimento será breve. Javier. Então tudo indica meio que ele quer ela. Aí a gente tem o quesito dele matou a família toda dela porque queria que ela ficasse só com ele. Ou matou o marido porque ele soltou a reportagem. Pra mim, eu acho que é um pouco dos dois. Porém, agora ela tá. Eles decidiram que não iam pular no trem. Porque também tem a. Ela tava com o Luca, que 8 anos, né? Acho que a mãe conseguiria, mas ela não. Então agora ela tá na parte que ela vai ver como é que ela vai chegar andando lá na América, né? Mas e vamos ver. E ela também não conseguiu uma passagem de avião porque ela não tinha a certidão de nascimento do Luca. Então isso que é porque ela saiu de casa assim, ó, todo mundo, tipo, morreu. Ela ligou pra polícia, ficou esperando, deu depoimento pro detetive, pegou tudo que podia, colocou dentro do carro e foi embora. E começou a fugir, entendeu? Então vamos ver se hoje eu vou conseguir ler alguma coisa, tá? Mas este é dia 4 do desafio, tá? Então no dia primeiro eu li 140 páginas. No dia 2 eu não li nenhuma página. E no dia 3 eu li 121 páginas. Então hoje é dia 4, então vamos ver se eu vou conseguir ler alguma coisa ou não. Eu também não tô conseguindo, tipo, acompanhar muito das lives e tal. Mas acontece, né? Minha vida, assim, tá um pouco... Ainda mais que agora tem o retorno das aulas presenciais. Então eu também vou mostrar isso pra vocês. Agora é 11 e pouco, tá, minha comida tá quase pronta. Vou tomar uma coquinha. E eu vou me arrumar pra ir pra aula de tarde. Eu não sei nem o que esperar, mas eu conto pra vocês quando, né, tudo acontecer. Então, a atualização eu não apareço aqui pra vocês faz um tempo, mas, né, rotina corrida. Então, eu terminei Terra Americana, eu terminei ele no dia 16/9, né, 16 de setembro. E nesse dia eu li 198 páginas, então, né, eu li muito. E eu demorei 6 dias pra ler, tá? Porque eu fui pouquinho, na verdade teve 2 dias que eu não li nada e outros dias que eu li bastantinho até, então, né, vamos indo. Então, eu terminei dizendo pra vocês que eles não conseguiram embarcar naquele trem. Aí eles foram um pouquinho mais pra frente e eles encontraram duas meninas chamadas Soledad e Rebecca. E são duas irmãs de 15 e 14 anos que elas decidiram fugir porque onde elas foram morar com o pai dela, porque lá tinha mais vida do que na montanha onde elas moravam. Porém, a Soledad sempre foi muito bonita, então um cara que era tipo traficante achou ela muito bonita e disse que ela era dele. E aí acabou que começou a complicar as coisas e aí ela colocou um ponto final quando o cara disse que era pra levar a Rebeca lá também. E ela ficou com medo do que poderia ter acontecido, então ela pega a Rebeca e eles vazam, né? E se vocês não entenderam, a Soledad ela foi, né, estuprada. E aí ela tem bastante isso pensando e tal, mas ela quer sobreviver, principalmente por causa da irmã. Então eles todos se encontram e aí elas dão dicas pra Lídia e pro Luca ali como é que pula, que é pra pular do alto e tudo mais, como é que pula e como é que, tipo, se agacha lá. E eles acabam pulando no trem e eles começam a jornada juntos. E isso que eu legal, achei legal, que eles ficam, tipo, se encontraram tudo junto lá e eles foram até o final juntos. E também tem um outro cara que ele tem a tatuagem dos Los Jardineiros, né? Que é o do Javier que tava perseguindo ela. E a Lídia sempre ficou com medo, só que ele sempre dizia que tinha largado. Só que a gente vai descobrir depois que, na verdade, ele não tinha largado. Ele sempre tava mandando a localização de como é que tava a Lídia, do que tava acontecendo. Só que esse cara acabou morrendo. E o porquê? Porque eles vão ter que... Pra chegar nos Estados Unidos, ele tem que atravessar a fronteira. E pra atravessar a fronteira, eles atravessam pelo deserto. E aí tem lá o Chacal, que é o cara que vai transportar eles, né?
E aí ele tem várias regras e tal. E aí esse cara tá junto, né? Até aí, beleza. Só que aí chega num certo ponto que esse cara tenta estuprar a Rebeca. E aí o Chacal chega lá e diz o que tá acontecendo. E ele nem percebe quando a Soledad pega a arma dele e mata esse cara no meio do deserto. E a Lídia vai lá, meio que dá uma reza pra ele e tal, pra ele não ir. Pega o telefone dele, liga pro Xavier e diz assim: acabou, cara. Matei o cara aqui e acabou, adeus. E, tipo, nunca mais falou com ele, nunca mais deu nada. E aí temos. Tem muita parte, assim, de como é que elas estão vivendo, porque, tipo assim, acaba que a polícia pega eles, só que não são policiais muito legais. Eles levam pro armazém, eles mataram um cara, pedem resgate, tipo, tu tem que me dar esse dinheiro e tal. A Lídia acaba gastando muito dinheiro pra ela e pro Luca. E as meninas iam ficar. Só que o Luca bateu o pé e disse, não, elas vão junto com nós, aí a Lídia pagou. Só que assim, elas estão muito afetadas porque enquanto todo mundo ia, os policiais separaram todo mundo e levaram eles pra lá. E as duas ficaram na caminhonete dos policiais pra ir depois, porque eles falaram que elas iam depois. E o jeito que pareceu, provavelmente elas foram estupradas também pelos aqueles policiais. E é uma coisa, assim, muito marcante, sabe? E também de todos os migrantes, assim, a história de cada um, do porquê que eles estão fazendo aquilo, as dificuldades que tu nunca vai encontrar. Tu nunca vai saber se tu vai encontrar um policial correto, um policial corrupto ou um policial mau, entendeu? Então, acaba que eles estão nessa jornada e eles acabam conseguindo chegar na fronteira e eles vão parar na América. E aí elas estão falando ali, os quatro ficaram juntos, né? Isso que eu achei legal, que eles continuavam juntos, se unindo e tudo mais. Uma coisa que eu senti falta é que depois que a Lídia disse adeus pro Javier, a gente nunca mais soube dele. E isso que eu sou curiosa, então eu gostaria de saber um pouquinho mais de tipo assim, o que que aconteceu? Se o cara, sei lá, morreu, se ele se arrepende, sabe? Eu queria ter um pouquinho mais sobre isso. Mas, né, agora eu vou ficar na minha curiosidade. A gente tem ali do Chacal ficando triste, porque ele não transporta crianças, né? Ele sempre dizia, mas ele acabou tendo que levar a galera. E aí muitos se perderam na jornada, muitos tiveram que ficar. E aí o menininho acabou que sempre tava lá ajudando ele, sempre tava dando dinheiro pra ajudar, tipo, pagou a passagem da Lídia, assim, o que faltava pra eles irem. E aí era, tipo, eles cobravam US$ 5.000 por aí pra, tipo, cada um atravessar. E acabou que o Chacal ficou bem tocado porque o menininho morreu, porque ele tinha asma. Então todo mundo ficou mal, até ele falou assim, tipo, eu vou marcar a localização, eu busco o corpo dele aqui de volta. Temos o Chacal dizendo também que ele não aguentava mais, porque antes ele sentia prazer de levar aquelas pessoas pro outro lado, porque ele se sentia que tava fazendo uma coisa boa, né? E que ele sempre gostou de andar no deserto, porque ele sempre foi aventureiro. Com a chegada do quartel, ele teve que começar a pagar uma taxa para transportar essas pessoas. E aí ele disse que ele tinha guardado muito dinheiro, então ele ia se aposentar, sabe? Então, a gente vê várias realidades aqui. E uma coisa assim, ó, bombástica, que eu descobri o porquê que o Xavier vai lá e mata toda a família, foi que ele não tinha se incomodado com aquela matéria. Ele até achou que tinha demorado pouco tempo, ele ficou chocado e tal, que tinha demorado pouco tempo, mas ele ficou de boa, ele não ia fazer nada, entendeu? Ele até achou que, tipo, o cara falou bem dele, assim, sabe? Deu, como é que é a palavra? Deu jus a ele. Só que a filha dele, que tava no internato lá na Inglaterra, eu acho, alguém enviou essa reportagem pra ela. E ela viu aquilo e ela ficou muito chocada. E ela pediu pra mãe ainda se era verdade. E a mãe acabou dizendo que sim, né? E aí, a filha dele se matou. Deixou uma carta pra ele dizendo: mais uma morte não deve importar. E aí ele surtou com isso, porque a filha dele era a única coisa que ele dizia que tinha feito certo. Então ele surtou muito. Por isso que ele foi lá e matou todo mundo, né? Todo mundo sabia que ele queria matar aquela família e todo mundo sabia que estavam atrás da Lídia e do Luca, né? E aí depois de um tempo ele dizia que não queria matar eles e tal, mas mesmo assim ela deu adeus e acabou. Então, só que eles sempre estavam, tipo, com medo, né? De encontrarem eles, tipo, eles não queriam nem fazer cartão da biblioteca. Aí a bibliotecária falou, não, aqui você não precisa, tu não vai ser deportado, não precisa de documento nenhum, tá?
Então eles sempre estavam vivendo com medo de ser deportado, mas eles estavam vivendo lá na paz até. E aí ela também disse que ela começou a conseguir identificar as pessoas, tinham bandeiras e tinha pessoas que queriam bem dos migrantes e queriam gente que tava mal dos imigrantes, né? E aí dava pra identificar. Então, livro terminado. Eu dei 4 estrelas só por causa daquele detalhe que eu não, tipo, não tem o que é o Javier, o que aconteceu depois e tudo mais. E aqui a gente não sabe também, né? Provavelmente se algum dia ela vai conseguir a nacionalidade ou o visto, né? Então era isso. E aí ontem, dia 17, eu comecei Me Chamo Pelo Seu Nome, do André Acima, que tem um filme na Netflix. E eu pretendo ler esse livro, assistir o filme e falar qual que é a diferença dos dois. Mas enfim, eu estou na página 71. E uma coisa que eu não tô gostando muito desse livro é que os capítulos são muito grandes. Tipo assim, um capítulo só vai até a página 78. Tipo, é tudo isso aqui, ó, diretaço. Então eu tive que fazer pausas e lembrar onde é que eu parei. Mas, por enquanto, a gente só tem a perspectiva do Hélio, dele falando que ele viu o Oliver e desde o primeiro momento que ele viu o Oliver, ele gostou muito dele, ele também, os dois eram judeus. E ele ficava pensando, ele queria a atenção dele, só que daí o Oliver, não, tinha momentos que ele era frio, tinha momentos que ele era de boa, até querido, só que o Hélio ficava pensando se ele sabia, porque o Oliver conseguia, tipo, ler as pessoas muito bem, e aí ele tava com medo que o Oliver descobrisse o que ele sentia e tal. Mas por enquanto é só isso, deles conversando, e aí parecia que o Oliver sentia a mesma coisa, porque uma vez ele entrou no quarto do Hélio. Então, assim, vamos vendo o que vai rolando. Aí tem outros personagens aparecendo. E de uma mulher ficou com o Oliver, e daí o Hélio disse que ainda fica com ela e tal, mas daí ele disse que não queria. Então é isso, né? Falta pouco pra mim a terminar esse capítulo. Mas vamos vendo, por enquanto é só isso que acontece, né? Ele falando assim, divagando sobre vários assuntos. Mas basicamente é isso. Eu tô com minhas coisas aqui que eu vou ver uma videoaula. E aí depois eu vou pensar em ler mais um pouco ou o que eu vou fazer. Eu tô anotando também as páginas pra mim não me perder de onde é que eu paro. E eu geralmente eu leio mais de 3 livros ao mesmo tempo. Porém eu decidi que eu vou ler assim devagar, pelo menos esse aqui e o outro que falta, que é o do vermelho, branco e azul lá. Porque eu provavelmente eu vou querer falar com vocês de detalhes e lembrar da história pra ver o filme e tudo mais, então eu vou ir mais com calma, que ainda falta tempo, tipo, tem 25 dias de maratona e eu consigo ler até lá, entendeu? Eu tenho certeza disso. É só eu, tipo, parar. Por exemplo, ontem eu parei e li 72 páginas, entendeu? Então eu vou indo e era isso. Então eu vou fazer minhas coisas da faculdade, eu tô com um chazinho aqui. E então era isso, eu volto pra atualizar vocês. Então, pessoal, terminei Me Chame Pelo Seu Nome. E assim, eu estou levemente chocada com esse livro. O que eu posso dizer dele é que ele com certeza devia estar escrito na capa dele que é mais de 18 anos, porque assim, meu Deus, eu assisti o filme também. Só o finalzinho ali foi diferente uma cena, mas assim, eu não tenho nem palavras, eu não sei nem como falar isso, entendeu? Digamos que o Hélio gostou muito do Oliver. O Oliver, ele também tinha gostado do Hélio, mas o Oliver tinha 24 e o Hélio tinha 17. Aí eles acabam ficando juntos e tal. E basicamente a história é assim, né? Eles acabam ficando juntos e tal. Ele vai pra cidade dele de novo. Aí eles vão se vendo assim, conforme o tempo. Aí ele diz que ele vai casar. Ele vai pessoalmente lá e diz que ele vai casar. E que ele tem sorte de ter os pais que tem. O Hélio aceitam ele como ele é. E os pais do Oliver não. Então, basicamente isso. Aí eles, tipo, contam. Aqui no finalzinho é mais assim: passa 5 anos, passa 8, entende? E aqui já tinha se passado 20 anos quando eles se reencontraram, assim. E aí o Hélio tava diferente, ele já era um pianista renomado e tal. E aí o Oliver convidou ele pra ir conhecer os filhos dele e tal. Ele foi. Porém, assim, né, é aquela coisa que eles nunca se esqueceram. Eles sempre falaram que eles dois tinham uma coisa muito especial e que aquilo realmente foi amor. E que, né, só que eles nunca mais ficaram juntos depois daquilo.
sabe? Só que deu pra entender que eles se gostavam muito, que tinha. O Ellie falou que tinham se relacionado com outras pessoas, porém nunca tinha sido igual. Então, assim, basicamente por cima é isso. Só que o porquê que o livro é meio grandinho? Porque tem os pensamentos do Hélio, aí ele se relaciona com uma outra amiga dele também. Ele, assim, pensando, ai, eu fiz certo, o que eu tenho que fazer, eu queria que ele me desse atenção. E outras cenas mais de 18 anos, bem pesadinhas, que, assim, nunca tinha lido um livro desses, assim, eu devia ter gravado a minha reação lendo essa página, entendeu? Porque eu fiquei assim, ó, meu Deus. E aqui, só pra mostrar que o marca-páginas é com o do filme, tá? E o do filme aparece só quando o Oliver liga pra lá e diz que ele vai casar. Então, ele não vai pessoalmente e eles nunca mais se veem, sabe? Então, basicamente é isso. Porém, o resto foi meio que igual. Meio traumatizante, mas acontece, né? Então, era isso que eu tinha pra falar desse livro. Eu gostei dele porque ele me tirou da zona de conforto. Eu nunca tinha lido um livro assim. Então, provavelmente. E tem uma continuação. Só que eu não tinha comprado a continuação, na verdade, porque eu vi que muita gente não gostou. Porém, eu vou ler só pra tirar minha curiosidade, vou ver se eu gosto e tal. Mas esse livro aqui eu até que eu gostei. E é muito assim, que o L às vezes eles têm uma sacada meio assim, como é que é? Meio abusiva, né? Tipo, ele quer saber das coisas, quer, sabe? Muito afobado, coitado. É que eu não sei se era o primeiro amor dele, provavelmente era. Mas mesmo assim, sabe? Ele só ficava pensando, era Oliver pra lá, Oliver pra lá e aconteceu isso, né? Mas pelo menos teve um romancezinho ali, eles ficaram um pouco um tempo juntos. E era isso. Então, daqui a pouco eu tenho aula. E aí eu vou começar a ler o último livro, que é dessa maratona, que é o Vermelho, Branco e Azul. Então, eu acho que é assim o nome do livro, né? É, e Sangue Azul. Eu sempre me confundo, mas enfim. Então é isso pra ler esse livro. É que assim, ó, sério, eu não quero nem falar assim as partes mais. Porque como eu disse, é maior de 18. Então, se vocês têm curiosidade, tem na Netflix o filme e aparece bastante coisas do que eu estou falando. Então vão lá assistir se vocês estão interessados do que eu tô falando aqui. Então, basicamente é isso, sua atualização. Eu tenho que me arrumar porque daqui a pouco eu tenho que ir pra aula. E aí eu vou ver quando que eu vou começar a ler esse novo livro, né? Porque agora eu tenho até dia 25, eu acho, né? E eu não lembro que dia é. Então, não sei, acho que é sábado? Por aí, mas eu vou tentar ler, dar um corridão, porque tem 300 e poucas páginas e vamos ver o que vai rolar. Finalmente eu vim terminar esse reading vlog, né? Porque eu acabei esquecendo. Na verdade, eu fiquei com um pouco de preguiça de terminar, mas enfim. Terminei Vermelho, Branco e Sangue Azul. Já gravei resenha dele, então eu acho que eu vou saltar esse vídeo antes e daí depois vai vir resenha dele. Mas é um livro muito perfeito. Dos todos os livros que eu li, esse aqui eu favoritei, porque perfeito, assim, eu tive um misto de emoções, eu fiquei braba, fiquei feliz, né? E tudo essa história eu marquei várias coisas. Então, eu não sei, eu não quero dar spoilers, entende? Mas a relação do Alex com o Henry é muito bonita, né? Dele se descobrindo, dele ficando feliz ali e tal, certos momentos. E eu queria dizer que esse livro aqui, né, que é Me Chame Pelo Seu Nome, tem muito mais cenas sexuais do que esse aqui, tá? Porque eu achei esse aqui mais pesado. Eu achei esse aqui mais pesado do que esse aqui. Só que eu vi que a classificação indicativa desse daqui tava entre 14 ou mais ou 16 ou mais. Só que eu acho que é 16 ou mais e os pais têm que saber o que eles estão lendo, tá? Porque as cenas não foram tão chocantes pra mim como esse aqui. Porque tem uma cena aqui nesse livro que eu, assim, ó, que tem, eu já falei que tem no filme. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui. Eu gostei do livro, né? Eu gostei do filme, mas eu fiquei um pouco chocada, mas enfim. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, favoritei esse livro aqui. E foi uma experiência legal, né? Ler vários livros e vários desafios. E eu achei que eu não ia conseguir ler, mas eu consegui, na verdade, Opa, peguei livro errado. Eu li, nossa, eu tava tipo, faltava isso aqui, ó, pra ler, eu acho. E eu li tudo isso de manhã. Tipo, eu peguei, dei um cuidão no sábado e eu terminei. Então, era isso. Eu só vim finalizar o vídeo. Vocês perceberam que eu tô com uma iluminação melhor, né? Investimentos. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima.